Vamos ao nosso diálogo de Deus com Moisés, agora em Êxodo 4. Espero tratar o final do diálogo hoje. Se não der tempo, não tem problema. Nesta exposição do livro de Êxodo, no mesmo esquema que fizemos com Gênesis, de ser uma visão panorâmica, não muito detalhada, mas tentando pegar lições importantes para nós. Eu vou ler do 1 a 9, Êxodo 4, de 1 a 9. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão. Vocês já sabem o contexto de toda a conversa passada, já detalhei bastante, não vou mais me reportar a isto. Não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão, ou uma vara, ou um cajado. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles não te crerem nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Esse talvez não tem no original hebraico, não. Inclusive, na versão NVI não tem a palavra talvez. Então, pode entender como sendo crerão. Talvez colocar o talvez por causa do 9. Se nem ainda crerem, então Deus está considerando hipóteses quanto à reação deles. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos todos aqui reunidos, prontos para ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender com ela e a praticá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Moisés ainda tenta colocar alguma dificuldade. Eu digo ainda tenta porque, pelo contexto passado, que eu não vou mais repetir, mas ele já vinha colocando algumas. Ele está continuando a colocar dificuldades. Embora o argumento dele aqui fosse razoável. Ele estava com medo de que não acreditassem nele quando dissessem algo que realmente era absolutamente fora do normal. O Senhor, Deus, se apresentou como Deus de Abraão, Deus dos nossos pais, de Isaque, de Jacó, me apareceu. Te apareceu? Apareceu. E mandou eu vir aqui tirar vocês daqui. Realmente é um relatório muito, muito fora do comum. E Moisés disse: não vão crer em mim. Na realidade, Deus já havia dado um sinal para que crescem em Moisés. Moisés estava autorizado a dizer que ele próprio, Moisés, e o povo iriam sacrificar naquele mesmo monte onde agora Moisés estava com Deus. Olha, eu vou provar que eu estou aqui orientado, e mais do que isso, mandado por Deus. Tanto que vocês vão ver como nós vamos sacrificar lá no mesmo monte onde Deus me apareceu, e eu estou contando essa história para vocês. Já era uma prova
que Deus tinha dado. Só que esse era um sinal futuro, lá para frente, depois de nós sairmos daqui, parecia meio remoto, e exigia então fé. Moisés não estava confiante na fé dos judeus. É razoável. Então ele pede sinais mais imediatos, não é nem que ele pediu, Deus é que resolveu dar, mas é óbvio, implícito, que ele estava querendo uma coisa mais palpável, para que quem tivesse pouca fé, ou fé nenhuma, que passasse a ter, ou aumentasse a sua fé. Aí Deus aceita o argumento de Moisés. Achou razoável. E espontaneamente Deus faz 2 milagres. O bordão de Moisés vira uma cobra, e Moisés obviamente se assustou, e a cobra deu uma perseguidazinha ali em Moisés, e ele ficou com muito medo, e depois Deus disse, arrudeia pela cobra e pega pela cauda. E ele obedeceu, e ela virou novamente no cajado de Moisés. Um milagre tremendo sobre o reino animal. Aqui. E o reino inanimado, no caso, a vara, e que virou um animal. Um milagre muito poderoso. Embora aparentemente simples, mas não é. Só que Deus emendou com o segundo milagre. Agora mete a mão no peito. E ele meteu. Quando tirou, estava leprosa, algo terrível. E bota agora de novo. Ele colocou e ficou normal de novo. Poder sobre o corpo humano agora. Controle total. E Deus faria ainda um terceiro. Curioso é que, dessa vez, Deus não disse, tira água de algum lugar aí, não sei nem se tinha água onde eles estavam ali, mas Deus não deu uma demonstração prática. Deu dos dois, os 2 primeiros, o terceiro reservou para lá. No versículos 8 a 9, nós temos uma explicação valiosíssima do próprio Deus quanto a milagres. Primeira explicação, o primeiro ensino aqui grande. O primeiro milagre ratificaria as palavras de Moisés, provando que Deus estava por trás daquilo. Em geral, cada milagre na Bíblia teve esta função. Milagre nunca foi algo meio a capricho de Deus, ao gosto, um gosto sem qualquer conexão com os resultados e com o propósito dos milagres. Deus tinha como objetivo com os milagres confirmar o que o profeta dele acabara de dizer, de uma maneira geral. Milagre era para confirmar, ratificar que aquela pessoa estava sendo, de fato, enviada por ele. Segundo ensino importante, o primeiro milagre tinha sido preparado para o caso do povo não crer. Ele não disse, Moisés, chega lá esnobando, mostrando que tu és um líder altamente poderoso, espiritual, dá uma demonstração daquelas. Chega logo transformando o teu cajado em cobra e bota uma mão no peito, bota logo as duas para ficar leprosas e depois vão ficar boas de novo. Capricha, Moisés. Não. Se o povo não crê na tua palavra, só na tua palavra, dizendo que eu te mandei e você e eles vão me adorar aqui neste monte, se não crerem, então faça o milagre aí do cajado. Mas o ideal é que crescem apenas na palavra de Moisés. Era reserva o primeiro milagre. Milagre, geralmente, foi para ajudar a fé, uma espécie de muleta espiritual. Terceiro ensino aqui. O segundo milagre seria para o caso do primeiro milagre não fazer efeito, ou seja, se o coração do povo estivesse muito duro
já mostrou uma certa dureza em não acreditar nas palavras de Moisés, mas tudo bem. Ainda vá lá, faz o primeiro, um milagre poderoso. Não creram. Nem vendo a cobra, a vara vira cobra, a cobra vira vara de novo, nem vendo isso creram. Não. Então, entrou o segundo milagre, para o caso deles estiverem muito duro. Quarto, o terceiro milagre seria para o caso dos dois primeiros milagres falharem. Quando eu digo falharem, diante do povo não terem o efeito deles crerem. Ou seja, Moisés, se o coração deste povo estiver duríssimo, como se diz hoje, mega duro, faz o terceiro milagre. Então, os dois primeiros milagres eram para o coração muito duro, e depois ainda o terceiro. Conclusão disso aqui. Quanto maior a fé do povo, menos milagre haveria. Correto? E vice-versa. Quanto menor a fé, maior o número de milagres. É óbvio. Uma criança entende isto aqui, que é exatamente o contrário do que muitos pensam hoje. Talvez no último século, que tem dado muito valor a essa questão de milagres. Onde um milagre, quando realizado, ou pretensamente realizado, indicam à plateia um ambiente altamente espiritualizado. Ali se realizam milagres. Então, a ideia é que é uma igreja poderosa, de homens poderosos, que tem a capacidade de fazer milagres impressionantes. E quanto mais milagre, mais poder mostra. E quanto mais poder, mais milagre. Errado, o contrário do que a Bíblia ensina. Quanto mais espiritual, menos milagre precisa ver. Aliás, uma igreja ultra sadia não precisa de milagre nenhum para poder crer, que seria o ideal. Moisés disse, Deus me apareceu, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prometeu que nós vamos adorar lá, e vocês vão ver como esse faraó vai nos libertar. Vai ser difícil. Deus disse que se não for com mão forte, não sai. Mas ele vai usar a mão forte. Agora eu preciso de apoio. Vocês reconheçam a mim como líder de vocês. Como não sendo um canastrão, não sendo um impostor. Eu preciso do apoio de vocês. Pois não, vá. Que nós apoiamos, vamos ver isso aí. É razoável toda a história, a promessa para os patriarcas de Israel, e estavam longe de Israel, estava bom de voltar, e tal. Tudo fazia sentido. Não precisava de milagre, não. Precisava de milagres para o faraózão duro. Mas, gente, aqui não está falando de milagre para faraó, não. Faraó idólatra, pagão. Está falando para o povo de Deus, milagres para eles apoiarem Moisés e crerem na autenticidade da autoridade de Moisés. Em João capítulo 20, versículos 30 a 31, o evangelista diz, na verdade, fez João, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Eu estou dizendo alguns do que ele para ajudar vocês a crerem nisto. O ideal é que não precisasse nem escrever. A ideia de que milagre ajuda uma fé que nem existe ainda e que o Espírito Santo ainda vai produzir, ou uma fé fraquinha, que também aceita e usa como uma muleta mesmo, para se sustentar e para desenvolver, e quando se quebra uma perna e usa a muleta, enquanto está se restabelecendo, depois fica forte e aguenta ali já o próprio peso e deixa a muleta de lado. Então, tirem essa ideia de que milagre é símbolo ou é prova de espiritualidade, tanto de quem faz quanto de quem vê. Versículos 10 a 12. Só um detalhe, eu creio que Deus é poderoso para fazer milagres, creio que Ele ainda realiza milagres hoje, não de uma maneira como tem nas Escrituras, dando poderes especiais, como deu a Moisés, como deu aos profetas do Velho Testamento, como deu para alguns crentes do Novo Testamento, o dom de profetizar, deu, porque não estava formada ainda a Bíblia, a palavra de Deus escrita não estava registrada. Então, Deus deu milagres a pessoas para fortificarem a fé e mostrar, como já comentei, a segunda coisa, que tinham autoridade divina por trás. Esse tipo de milagre hoje, através de pessoas que Deus comissionou de uma maneira especial para fazer milagres e serem conhecidos pelos milagres feitos, não creio. Não creio em crentes hoje que têm o poder especial de fazer milagres. Não creio, para mim, isso é muito sério, muito grave, e o povo que se chama de Deus deveria ter mais prudência e mais cuidado com isto. Agora, relatos de crentes sérios que presenciaram milagres acontecendo discretamente, se é que podemos falar em discreto, num câncer que desaparece e que tem provas, tem relatórios sérios de pessoas que vão se operar e fazem exame lá em cima da cirurgia e quando vê, sumiu. Pessoas sérias na fé. Claro que Deus pode fazer isso e tem feito, eu creio. Agora, de uma maneira, como eu disse, discreto, se é que isso é discreto, mas não é alguém, oh, te curei, passei para ti o poder de Deus. E detalhe, tem aqueles que dizem, te curei, a pessoa morre. Logo depois, sabe de quem é a culpa? Do que morreu. Não teve fé. Bem feito, só falta dizer. Não teve fé, eu te curei, mas não tiveste fé, então não curou. Ora, todo mundo ia ver a cobra, a vara virando cobra, com fé ou sem fé. Versículos 10 a 12. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Moisés, vendo que as dificuldades que ele colocava não estavam convencendo Deus de o liberar daquela chamada tão difícil, complexa, provavelmente apavorante para Moisés, especialmente um homem que falava, como ele disse, de uma maneira meio truncada, com muita dificuldade. E ele diz uma coisa que é uma leve acusação contra Deus, se não uma acusação, mas uma queixa, não sei. Nem outrora, eu nunca tive mesmo uma língua solta no sentido de falar bem, fluente, e nem depois que falaste a teu servo. Moisés, por que você disse isso? Interessante dizer, olha, nem tu me chamando, nem tu me comissionando, não resolveu. Está vendo como é ruim mesmo a minha língua? Não dá. Nem tu
fizeste com que eu fosse fluente, me sentisse bem agora, falando bem, uma transformação grande em mim, continuo do mesmo jeito. Passei pela experiência de te ver numa sarça ardente, vi esses milagres aqui, fui comissionado e nada mudou na minha língua, no meu jeitão de falar. Então eu me sinto tranquilo em não ir. Eu sou completamente incapacitado de fazer aquilo para o qual tu me chamaste. Nem tu resolveste o meu problema. Ele não disse a tal ponto isto, claro, mas fica algo, e o nosso coração é sutil. Mesmo sem querer ofender a Deus, não creio que Moisés quisesse aqui ofender a Deus, mas a gente nota que ele envolveu Deus. Isso ele fez, na continuação da sua incapacidade de falar. E é o típico do crente que reage a uma chamada para servir, uma chamada de Deus para servir, e ainda pensa, bom, eu recebi, eu sei que esse é o rumo que eu devo seguir, mas se Deus tivesse me mudado, me dado capacidade, seria outra história. Eu não tenho condição. Mas você não está achando que vem de Deus isso? Você não está em paz? No sentido de que é uma chamada autêntica de Deus e você tem esta missão, está lhe deixando irrequieto? Tenho. E por que você não vai? Porque eu não tenho condições. Se eu tivesse, eu ia. Ou então, quando um crente cai em pecado e disse, se Deus tivesse me dado mais força, eu não teria caído. É difícil você ver um crente, ele dificilmente vai acusar Deus desta forma, tão assim, direta, até desrespeitosa. Mas cuidado, repito, cuidado com o coração, de não ficar lá dentro, Deus não me deu poder. Aí começa a usar a própria Bíblia, a carne é fraca, usa de uma maneira toda desconjuntada, não, mas sem mim nada podeis fazer, tudo posso naquele que me fortalece. Tem um monte de versículo para você puxar do seu jeito, para justificar um pecado que você caiu. Se Deus tivesse dado mais força, é lamentável que Ele não deu, logo fazer o quê? Sou humano, né? Sou de carne. Então tenha cuidado com esse tipo de pensamento. Então, voltando, pacientemente Deus argumenta com Moisés. Observe, Deus não nega que Moisés era pesado de língua. Que é isso, Moisés? Isso é complexo de inferioridade, rapaz. Está com baixa estima? Que é isso? Você fala bem. Não, devia ser truncadíssimo mesmo de voz. Não duvido, não. Ora, não duvido, não. Ele dizia que era e era. E nem Deus disse que ele não era. Parece que Deus aceitou como um fato. Segundo, Deus assume sobre si este fato. Se você é pesado de língua, Moisés, é porque eu lhe fiz pesado de língua. Tá bom? Quem é que faz o que enxerga? O olho do que enxerga. Quem é que faz o cego? O olho do que não enxerga. Sou eu. E sou eu de novo. Muito interessante. Ele assume, Deus assume sobre si. E garante a Moisés que estaria com ele. Quem te fez pesado de língua é o mesmo que está te convocando para essa tarefa gigantesca, Moisés. E eu estou lhe prometendo, eu estarei com você e eu vou lhe ensinar o que dizer. Curioso é que Deus não disse que você vai ficar fluente de língua e tal, não disse. Poderia até fazê-lo ficar na hora lá, não sei. O que Deus promete é, estarei contigo. E vou te ensinar o que deve dizer. Pronto. É tudo o que um servo ou uma serva de Deus que recebe uma chamada tem que ouvir. Estarei contigo. E eu vou te ensinar como fazer. Duas observações. Como é que um Deus perfeito faz imperfeições? Como um cego, o mudo.
Seria uma espécie de defeito de fabricação? Tudo que Deus faz não é bom? A resposta é não, não é defeito de fabricação. A explicação é o pecado. Deus confirmou que tudo que ele fez era bom. Muito bom, aliás, o homem. Mas o pecado entrou e desfigurou a raça humana, desfigurou até a natureza. Então, Deus continuou criando, mas com material defeituoso. Você pega um escultor de primeiríssima qualidade e dá uma massa ruim para ele, ou dá um cinzel ruim, que ele não pode quebrar direito a pedra, um instrumento ruim, ou um material, quero melhor dizer, um material ruim, uma tinta ruim para um bom pintor, que vai ficar lavada e vai se acabar em poucos meses ou anos. É genial a pintura, não deixou de ser genial, mas o material era ruim. Então, entenda que Deus continuou trabalhando agora com material que arruinou-se. Arruinou-se por quê? Por causa do pecado. Segunda observação. Moisés queria se sentir eloquente imediatamente, muito antes de chegar no Egito. E aqui ele comete um erro clássico nosso. Se houver tal provação na minha vida, eu não vou aguentar. Não vou aguentar? Como é que você sabe? Não se inquieteis com o dia de amanhã. Então é típico nosso. Não, eu não vou saber fazer, eu não vou conseguir fazer, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Calma, já aconteceu aquilo que você está temendo? Não, então espere acontecer e veja o que Deus vai fazer com você. Mesmo, repetindo aqui, que Deus não prometeu que Moisés ia ficar o homem mais fluente do mundo, não, mas poderia fazê-lo, era só Deus querer, sei lá se ele iria fazer. Não importa, ou se ele não fosse ficar fluente, como eu já falei, mesmo truncado de voz, mas Deus estaria com ele, daria poder a ele do mesmo jeito, e as palavras meio mal colocadas, mas as palavras seriam corretas, o conteúdo, porque Deus disse, eu vou te ensinar o que fazer. Então, coitado de Moisés, caiu aqui num erro comum que todos nós fazemos, antecipando as coisas. E é típico, nós queremos nos sentir fortes antes das batalhas. Deixe chegar a batalha. Versículos 13 a 17. Vamos lá. Vou apressar aqui que eu quero terminar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em teu coração, em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este cajado na mão, com o qual há de fazer os sinais. Talvez mais em pânico do que teimoso, não sei, Moisés abre o jogo. Eu não quero ir. Ponto. Acabou-se. Envia aquele que has de enviar, menos a mim. Eu não vou. Impressionante. Com pânico ou não, pode ter sido mais pânico do que medo, ou do que teimosia, é uma atitude inadequada diante de uma chamada divina. Não vou ter tempo para ler aqui, Isaías, famoso Isaías, famosa passagem de Isaías, eis aqui, Senhor, envie-me a mim, Isaías 6 e 8. Cristo, quantas vezes se mostrou extremamente disposto a cumprir o que Deus queria. Então, aqui diz que Deus irou-se. Aí a gente diz, Deus irou-se e agora acaba com Moisés. Pulveriza Moisés. Não. Foi muito paciente com ele. Ele atendeu a angústia do servo dele. Arão, logo irmão dele, que iria se encontrar com ele no meio do caminho. Providência já de Deus. Iriam se alegrar ao se verem os dois irmãos. Tudo bem, você vai ter... Isso aí está lhe preocupando, Moisés? Talvez Deus tenha pensado, é muita carga em cima de um homem só.
Deus foi compreensivo, mesmo tendo se irado, se indignado ali, mas ele diz que é compassivo, e aqui vemos claramente a compaixão de Deus. E diz, tá bom, eu vou atender o teu medo, o teu pânico, a tua pouca fé em mim, tua pouca confiança, mas eu vou lhe arranjar um porta-voz de primeira. Um homem muito fluente, ao contrário de ti, e muito querido a ti, que é o só mesmo teu irmão. Então nós vemos aqui a grande misericórdia de Deus, e vamos ser cuidadosos ao avaliar Moisés, porque sendo medo ou teimosia, ou uma mistura de tudo, nós somos muito parecidos com ele. Não tem ninguém aqui melhor do que Moisés. E eu vou dizer uma coisa, talvez seja muito mais edificante observar a paciência e a misericórdia de Deus com as fraquezas de Moisés, do que examinar as próprias fraquezas de Moisés. Tudo bem, a gente examina, quer aprender, quer tirar lições e tal, mas não vamos carregar em cima disso, não. Vamos carregar em cima da misericórdia de Deus sobre as fraquezas de Moisés. Você não é fraco? Eu não sou fraco? Então a grande lição daqui não é dizer, Moisés era fraco. Grande coisa. Ele era um ser humano, um pecador, como eu também sou. Não aprendi muita coisa disso, não. Aprender que Moisés era fraco? Eu não sei. Devia ser mesmo. Não, a grande lição aqui não é esta, não. É assim, veja como Deus é misericordioso com um servo fraco, defeituoso, e que estava aquém, naquele momento, naquela condição, do que Deus tinha para ele. E Deus supriu. Pense em Deus assim, como um Pai misericordioso, paciente, benigno. Serei com a tua boca e com a dele. Então, Deus não estaria mais apenas com Moisés, mas também com o eloquente Arão. Mesmo inteligente, habilidoso, nenhum crente dispensa a capacitação do Espírito Santo. Arão fala bem e está resolvido. Não. Ele fala bem e eu estarei com ele. E com você. Você diz para ele o que falar. Deus estabeleceu critérios. Eu vou falar para você o que falar para ele. E ele, que é o eloquentezão, vai passar para o povo, passar para Faraó e tal. Mas até Arão, Moisés, até Arão, que é muito independente em termos de fluência, mas, neste caso, a fluência vai ser só um complementozinho. Porque o que ele precisa mesmo é do meu poder e eu estar com ele. Que, aliás, eu estou dando a Arão para atender a tua fraqueza. Porque nem Arão eu ia te dar. Bastava a minha presença e eu te dar as palavras corretas. Interessante isto. Então, é um perigo quando esses acadêmicos, dos quais nós lemos muitos dos livros, e graças a Deus por eles e tudo, mas extremamente inteligentes, brilhantes, com memória fotográfica, que guarda tudo que lê, e são geniais em muitas coisas, esses homens lutam muito contra o orgulho, contra a vaidade humana, achando que destrincham tudo da Bíblia, e falam às vezes com autoridade, que é bom ter cuidado, porque pode ser fluente, inteligente, gênio para as línguas originais, grande capacitação de argumentação e de lógica, mas se o Espírito Santo não estiver com ele e botando na boca a palavra dele, é um fracasso como servo de Deus. Pode ser um sucesso, para vender livro, para ter seguidores aí nas redes sociais, e o que for, muito famoso, badalado. Serve para nada, para o trabalho de Deus. Graças a Deus, repito, pelos gênios da fé, do que escreveram, do que ensinaram, e ainda ensinam alguns, raros, mas ensinam, graças a Deus, por eles. Mas que continuem humildes e orem por homens fiéis que são famosos, vivos, e que precisam muito da nossa ajuda em oração, para não se deixarem ficar mais independentes do que devem.
Então vejam aqui o trabalho de equipe em que Deus colocou Moisés, excelente lição, não vou ter mais tempo de desenvolver. Moisés teria companhia para repartir a carga, conforme Eclesiastes disse, que é bom repartir a carga, e Moisés não ficaria orgulhoso, porque toda vez que ele visse Arão, ele dizia que ele está aqui por causa da minha fraqueza. Interessante isto. Arão seria sempre uma lembrança, talvez muda no sentido de silenciosa, ele tentar lançando no rosto do irmão, mas toda vez que ele visse Abraão, talvez até de Arão, que até se chateasse, eu queria estar só mesmo aqui, tem que convencer Arão das coisas, sei lá, às vezes, irmãos, pessoas se dão com dificuldade, não sei, mas o fato é que Arão seria sempre uma lembrança para Moisés, ele está aqui por causa da minha fraqueza, eu não sou o tal, você não é um tal, você não é nada, sem o Espírito Santo lhe capacitando, e o contrário, o Espírito Santo lhe capacitando e lhe chamando, não deixe de ir. Não vá raciocinar muito, que tem língua pesada, que não tem inteligência, que não tem conhecimento, que não tem tempo, que não tem saúde. Tudo isso são desculpas, argumentos, alguns com algum sentido, humanamente falando, outros sem sentido nenhum. Não importa, não use. Não use em primeiro lugar, não dê importância demais, não. Uma vez que você tem a cristalinidade da certeza que Deus está lhe chamando. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a absorver tantas coisas bonitas aqui contidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.